Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre consolai-vos uns aos outros. Olha a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Eu creio que Ele vai falar com você também. Consolai-vos uns aos outros. Temos vivido dias em que temos sido confrontados com uma verdade que é a respeito da morte. E tudo Deus, Ele tem uma palavra, Ele tem uma direção. E, em particular, eu gosto muito desse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você pode abrir no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo escreve ali os irmãos da igreja de Tessalônica. E ele traz algumas direções muito claras, né? Para que a igreja seja essa igreja que é consolada a respeito da morte e que também consola o seu próximo, seja o próximo irmão em Cristo ou o próximo que ainda irá conhecer Jesus. Então nós precisamos assim entender a respeito desses dias, né? Temos acompanhado o boletim do município, também do hospital do nosso município, temos visto os números de mortos crescendo, temos pessoas próximas de nós que perderam alguém nesses dias. Ontem mesmo pela manhã eu recebi a notícia de uma senhora que nós estávamos orando. Ela tinha um câncer e faleceu ontem pela manhã, lutou, né? Já era uma senhora bem idosa. A sua filha, a da irmã Solange, pediu para a gente orar. Oramos meses pela vida da dona Luzia e ontem assim cremos que o Senhor a curou, né? Porque a morte em Cristo traz cura. Ninguém vai entrar no céu enfermo. Ninguém entra no céu com Covid, ninguém entra no céu com câncer. Olha que coisa boa, porque aquele que morre em Cristo, ele morre sarado. Então nós temos essa esperança. E vamos assim meditar juntos nesse texto, onde eu creio que o Espírito do Senhor vai testificar aquilo que Deus quer nos ensinar. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, que eu achei assim, uma versão que ficou bem mais clara, né? Até hoje, desde que eu me converti, eu medito sempre na revista Almeida Atualizada. Mas eu tenho esses dias meditado também na Nova Tradução Linguagem de hoje, tenho gostado bastante de comparar, né, as duas versões. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, quando ele voltar, né, na sua segunda vinda, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, é interessante que quando Paulo escreveu isso, ele ainda estava entre os vivos. Hoje ele está dentre os que já morreram em Cristo. Nós iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é bom. A palavra do Senhor é clara, é verdadeira, ela nos ensina e nós te adoramos, Deus, por essa realidade. Obrigada porque nós somos filhos de Deus que tem acesso ao Senhor, tem acesso ao Pai, tem acesso a aprender com o Pai. Por isso que o Teu Espírito tem a liberdade de vir sobre nós nessa noite, trazendo clareza, entendimento e consolo, porque nós sabemos sim que Jesus Cristo, que o Espírito Santo e que também o Pai são o Consolador, aquele que pode nos
nos consolar diante da morte, diante de uma perda, diante, ó meu Pai, de uma realidade ao qual nós não fomos criados para vivê-la, mas nós vamos ver aqui através da Tua palavra que é uma consequência do pecado. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus, vir sobre nós, trazendo esse consolo, enchendo a Tua igreja dessa verdade, para que nós possamos ir e consolar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra tão clara, que fala a respeito da situação daqueles que morreram crendo em Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele instrui, ele recorda aos irmãos, falando assim, olha, lembre que aqueles que morreram crendo em Cristo, quando Cristo voltar pela segunda vez, quando Cristo voltar e voltar aos céus, ele vai levar com ele primeiro aqueles que já estiveram mortos. Por exemplo, se Cristo volta hoje eu não morri, nem você que está me ouvindo morreu ainda até esse exato momento. Então, se Cristo volta nesse exato momento, nós estamos entre aqueles que serão arrebatados, que serão tomados entre as nuvens, como num piscar de olhar. Agora, se quando Cristo voltar, nós já tivermos morrido, não estivermos mais aqui na terra, essa palavra está falando, esses que morreram crendo em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também iremos ressuscitar naquele dia da volta do Filho de Deus. Muitas pessoas leem esse texto, na versão revista atualizada, fala assim, aos que dormem, aqueles que aguardam. Não é para você pensar assim, que aquele que morreu, ele está lá numa cama, com um travesseiro e um cobertor. Não, não é essa a realidade. Esse dorme quer dizer que ele aguarda, ele espera. Nós continuamos tendo a nossa rotina aqui na terra. Aquele que já morreu, ele não vive essa rotina mais. Mas aonde ele está, ele aguarda. Mas de fato, aquele que já morreu, a sua eternidade já está determinada. Após a morte não é possível mudar a eternidade, enquanto nós estivermos vivos. Agora, por que é tão importante a igreja conhecer essa palavra? Para que nós não venhamos a ter medo da morte. Ah, pastor, então de que a gente tem que ter medo? A gente tem que ter medo do pecado, da iniquidade, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas não está falando da morte física, está falando de uma morte eterna. Então, quando se trata da morte física, para aquele que crê em Cristo, para aquele que já está salvo, para aquele que vive os ensinamentos, para aquele que está sendo aperfeiçoado pelo amor de Deus, pela glória de Deus, esse não precisa ter medo da morte. E é isso que Paulo está falando, consola uns aos outros, traz essa palavra de ânimo, anima uns aos outros, para quê? Porque nesse tempo de perda, nós temos que ter consciência que existe uma eternidade. Existem de fato doutrinas, ensinos fora da Bíblia que pregam que não existe uma eternidade. A pessoa morreu e acabou, e isso não é verdade. Por quê? Porque a verdade está na palavra de Deus. Quando você lê comigo Gênesis capítulo 3, pode deixar aí Tessalonicenses marcado, mas caminhe comigo para Gênesis 3. Vamos lá, que eu vou achar o versículo. Gênesis 3, versículo 19, diz assim, Gênesis 3, 19, a palavra do Senhor diz da seguinte forma, glória a Deus, Gênesis 3, 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nesse instante foi criada a morte. Deus criou todas as coisas. E nesse versículo 19, a morte começou a existir. Desde então, não existia morte. Amados, nós entendemos a realidade de hoje quando nós entendemos o plano principal de Deus, o plano número 1. Deus, ele insiste no plano número 1. Qual que é o plano número 1? Que a morte não existisse, que o homem não viesse a experimentar a morte. Lembra do que o Senhor disse para Adão? Disse, Adão, não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente você vai morrer. Ou seja, Deus disse, olha, uma das consequências do pecado, uma das consequências da desobediência é a morte. Então, a mensagem que Deus estava ali pregando para Adão era, Adão, não peque, não desobedeça. Por quê? Porque você assim não vai experimentar a morte. Mas uma herança que Adão deixou para nós é a morte, uma delas. E ele diz, porque tu és pó, ao pó tornarás. Então, todos nós um dia vamos tornar o pó. Não tem como nós escaparmos dessa realidade. Todos nós um dia iremos assim passar pela morte, a não ser aquele que será arrebatado. Então, nós precisamos entender que o plano de Deus não foi que nós viéssemos a morrer. É por isso que quando morre alguém na nossa família, mesmo que nós sabemos que isso pode acontecer com qualquer um, independente da idade, de quem seja, da sua posição social, financeira, enfim, independente de quem que seja a pessoa, nós sabemos que todos podem morrer a qualquer instante. Mas quando acontece, a nossa reação é a reação que Deus teve. Lembra que quando Lázaro ele estava morto, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Eu penso que naquele momento passou um flash na mente do Senhor e ele pensou assim, nossa, eu vim à terra, foi para isso. Foi para destruir a morte, porque quando eu, o Pai e o Espírito Santo estávamos ali criando o homem do barro, nós não criamos o homem para que o homem morresse e voltasse à terra, mas nós havíamos criado o homem para que o homem fosse eterno, assim como Deus é eterno. Por quê? Porque nós somos criados para ser família de Deus, a imagem e semelhança dele. Assim como Deus não precisava ter experimentado a morte, o plano de Deus também era para que o homem não experimentasse a morte. Então Jesus chorou ali, naquele momento que Lázaro já havia até sido sepultado. Por quê? Porque ele lembrou, quando Deus pensou em criar Lázaro, quando Deus pensou em nos criar, quando Deus pensou em criar o seu familiar, o seu amigo, aquela pessoa que faleceu, Deus não criou para que ele experimentasse a morte, Deus não nos criou para que a gente visse as outras pessoas morrendo, mas isso veio existir por consequência do pecado. Mas Deus, Ele não desistiu do plano dele, original, de nos livrar da morte. E é por isso que Ele enviou o seu Filho. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha uma vida eterna. Jesus Cristo diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então como que nós vencemos a morte? Se nós crermos em Cristo. Se nós confiarmos que Ele é o nosso único escape da morte eterna. E quando nós entendemos isso, nós honramos a sua palavra, nós obedecemos a sua palavra. Aquilo que Adão e Eva não fez, nós iremos fazer, que é obedecer. Caminhe comigo para o Evangelho de João, João 14. Você vai ver que Deus, Ele não nos desamparou. Deus não olhou para o homem e falou assim, já que ele escolheu pecar, já que ele escolheu sair da minha presença, já que ele escolheu desobedecer a minha ordenança, então eu vou deixar ele sofrer para sempre, eu vou deixar ele sem consolo, eu vou deixar ele sem resposta, sem escape, sem saída. Não, a essência de Deus é ser bom. Por isso, Ele não desistiu de nós e Ele tem a resposta para nos dar o suporte nesse tempo de dor, de aflição e de perda. João 14, versículo 16, Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Deus está falando assim, olha, naquele dia de perda, no dia que você perder alguém que você ama, eu quero dizer para você que já creu no Filho, você tem uma grande vantagem, você tem o Consolador em você. O Consolador, ele tem a função de nos consolar, e Ele tem a função também de nos levar a consolar aquele que ainda não tem o Espírito Santo. A resposta está com a igreja. Irmãos, é tão importante porque nós temos que nos preparar para esses dias. Nenhum de nós vamos viver eternamente aqui nessa terra.
Sabe? Muitas pessoas querem viver como que se a morte não existisse, como que se ela pudesse viver de uma forma desregrada e que um dia ela não teria que estar de frente dessa sentença que todos nós iremos passar. Mas é tão importante quando a gente nos prepara para esse dia. Eu não posso morrer de qualquer jeito. Houve um pastor aqui em Manhuaçu, muito conhecido, o pastor Alexandre. Eu não conheci ele vivo com saúde. Quando eu me converti, ele já estava em coma. Ele ficou anos em coma. Então, eu não vi ele com saúde, não cheguei a ver ele pregando. Mas eu tenho um outro irmão em Cristo, que é o irmão João. De vez em quando ele posta essa frase do pastor Alexandre, que é: não importa como que você morre, mas com quem que você morre. Se você e eu morremos com Cristo, então de fato nós não morremos, a gente só tornou o pó a carne. Mas nós vencemos a morte, porque o que Paulo tentava dizer aos irmãos de Tessalônica era isso. Talvez os irmãos estavam vivendo ali uma circunstância que eles estavam abatidos, eles estavam angustiados, ou alguém que eles amavam tanto estava à beira da morte, e talvez eles lutavam em oração para que aquela pessoa não morresse, e Paulo traz a palavra dizendo: olha, vocês vão consolar uns aos outros, não fiquem nesse desespero diante da morte. Saiba que todos nós iremos passar. Qual que tem que ser a nossa preocupação? Se eu irei morrer em Cristo. Se quando eu morrer eu estou em Cristo. Se o meu familiar, quando ele morrer, ele está em Cristo. Se um amigo que eu conheço, quando ele morrer, ele está em Cristo. Irmãos, coisa terrível é se alguém perto de nós morrer e a gente tiver uma memória e lembrar assim: eu podia ter pregado para essa pessoa e eu não preguei. Eu podia ter evangelizado essa pessoa e eu não evangelizei. E ele morreu e talvez não morreu salvo. Amados, isso é uma angústia, uma tristeza enorme. Eu lembro muito bem porque eu já tive algumas experiências de velório, porque eu não sei se você foi dessa fase, que eu não sou numa fase tão nova, já tenho 35 anos. Mas eu nasci numa fase que eu não sei porquê, não entendo até hoje. A escola levava as crianças no velório, não sei se alguém aqui viveu isso. A Paloma falou que já viveu, coitada de nós, amiga. Então, olha bem, a escola levava a gente, eu já fui em velório de criança, aquele caixão branco, terrível, gente. Eu não sei porque que eles levavam a gente naquilo. Eu já fui em velório de gente que tinha morrido de malária, eu lembro muito bem, o caixão lacrado, e levou as crianças da escola, e eu lá no meio. Acho que é por isso que eu não tenho medo de velório, nunca tive, porque a escola me ajudou bastante, me treinou. Mas tive experiências da morte da minha tia, uma tia que eu amava muito, irmã do meu pai. Depois eu tive a experiência da morte do meu avô, que nós não tínhamos relacionamento perto. Então eu andei o dia inteiro de bicicleta, sem ter noção do que está acontecendo, sem juízo nenhum, né? Glória a Deus. E tive a experiência da morte do meu pai, que foi uma experiência assim que eu já havia me convertido, eu já conhecia a palavra, já orava. Todas as vezes que o meu pai ia na minha casa, meu coração angustiava. E eu orava muitas das vezes quando ele ia embora, assim, eu olhava da sacada da minha casa e via ele indo assim até sumir na esquina. Depois eu dobrava o joelho na minha sala e começava a orar e falava: Senhor, salva o meu pai. Senhor, faz a obra na vida dele. Deus não deixa ele partir, Senhor, sem te conhecer, porque ele já tinha lá os seus 70 e muitos anos. Então, Senhor, converte ele. Espírito Santo, o Senhor é suficiente para salvar o meu pai. E sempre orando, sempre orando, sempre orando. Eu tenho a memória do último dia que eu vi o meu pai. Foi uma quarta-feira, se eu não me engano. E eu precisava levar uma das minhas meninas ao médico. E uma delas estava passando mal, eu acho que era a Fernanda. Meu pai esteve na minha casa para almoçar comigo, mas naquela tumulto de muita coisa acontecendo e menino passando mal, eu não consegui dar atenção para ele direito. Quando eu despedi dele, que ele estava indo embora, eu olhei para ele e pensei assim: e se foi a última vez que eu vi meu pai? E foi. Porque passou ali o final de semana e na outra, não sei se foi numa terça-feira, não lembro agora ao certo, um dia muito cansativo para mim. Na época nós tínhamos nosso escritório em casa e eu estava trabalhando até tarde, acho que já era quase umas 9 horas, não sei, muito cansada. E a minha sobrinha me liga para dar a notícia da morte do meu pai. E naquele instante eu já pensei que era o meu sobrinho, porque na época ele estava fazendo umas artes. Eu falei: Jesus, partiu. Mas era o meu pai. E quando a notícia chegou para mim, irmãos, eu falo isso porque não foi por mim, mas foi pelo Espírito de Deus em mim. Foi a reação que eu tive, porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria essa reação. Quando a minha irmã falou, quando a minha sobrinha falou: o tio Rodrigo está aí, eu falei assim: não, mas pode falar.
porque o Rodrigo estava dando um treinamento numa cidade aqui perto. E aí ela falou assim, olha, o vô foi atropelado. E eu falei, a minha reação foi, ele está ali no hospital, porque eu morava perto do hospital. Então eu falei assim, ele está ali no hospital, o que eu ia fazer? Eu ia partir para o hospital e falar, pai, confessa Jesus agora. O senhor precisa ir para o céu, é com Jesus. Se o senhor morrer aqui, mas se o senhor falar que ele é Senhor, se o senhor se arrepender. Eu já estava preparada para sair do jeito que eu estava e entrar lá naquele hospital onde ele estivesse e pregar para ele a última vez, porque esse é o desejo que Deus colocou no meu coração, que meu pai fosse salvo. E aí naquele momento a minha sobrinha falou assim, não tia, o vô faleceu. Aí eu fui e falei, então não tem como eu orar mais para ele. Irmãos, eu não sei como que eu tive força, mas eu falei isso, é o Espírito Santo. E falei assim, então eu vou orar por você, meu foco já mudou. Porque quem morreu não tem como mais. Isso não é frieza, irmãos. Isso é entendimento através do Espírito. E naquele momento eu comecei a orar pela minha sobrinha. Senhor, fortalece ela, dá graça, porque ela vai ter que ligar para meus outros 5 irmãos, avisar eles e tal. E fui assim, orando, intercedi pela minha mãe, pelas minhas tias. Nós íamos enfrentar um velório. E o meu coração ficou grato diante de Deus. Por quê? Porque eu confio que o que eu tinha que fazer pelo meu pai, eu fiz. Às vezes que eu tinha que orar, eu orei. Às vezes que eu tive que evangelizar, eu evangelizei. E para minha família, naquele instante, eu pedi ao Senhor que nos sustentasse. Deus nos sustentou de uma forma maravilhosa que não tem como eu explicar. Aquela noite tão fria ali em São Pedro, Avaí. Mas Deus nos sustentou. Mas entenda que, pastora, como que a senhora aprendeu a olhar a morte com esse olhar? Através do Espírito Santo, através das Escrituras. Irmãos, nós como igreja, nós temos que crer na palavra. Se a palavra nos leva a crer assim, então nós temos que nos esforçar a crer dessa forma. Nós temos o Consolador, nós temos aquele que nos ensina, que nos instrui, que nos faz vencer essas coisas. Porque não é fácil. Eu sei que se eu tivesse perdido meu pai sem ter o Consolador na minha vida, eu não teria a reação que eu tive. Eu não teria enfrentado a situação como eu enfrentei, porque foi terrível. Mas o Espírito de Deus em mim me deu todo o suporte que eu precisava. E não é diferente na sua vida, não é diferente na sua vida que me ouve. Então, agora vamos aqui também, João 16, versículo 7. Diz assim, João 16, 7, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Jesus está falando assim, olha, nós estamos trabalhando em concordância. O Pai e o Espírito Santo me enviou para que eu fosse morto naquela cruz, para que eu ressuscitasse no terceiro dia. E quando eu for assunto aos céus, nós concordamos de enviar o Consolador, o Espírito Santo. Irmãos, no dia que alguém que nós amamos morre, nós não temos palavra. Então, o que nós temos que ter? O Consolador, um Consolador agindo em nós e através de nós, para a gente levar essa palavra que vai trazer refrigério, vai trazer alegria sobre a vida daqueles que nos ouvem. Versículo 13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, está falando que esse Consolador, ele nos ensina a respeito das coisas que Jesus nos ensinou para a gente viver aqui nessa terra, mas ele também vai ensinar a respeito das coisas que hão de vir no amanhã aqui na terra, mas hão de vir na eternidade. O Espírito Santo, o Consolador que nos ensina a respeito da eternidade. E a igreja é a igreja que tem que entender o nosso plano de vida, o propósito de Deus. Não é que nós vamos viver uma eternidade nessa terra, isso é engano. Isso é engano, é por isso que a morte existe. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é limitado. Então nós temos que saber viver esse tempo na terra de forma correta para que a nossa eternidade seja com Ele. João 16, versículo 20 diz assim, olha bem, versículo 20. Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe que Jesus estava falando? Olha, vocês vão passar pelo pior velório que alguém pode passar aqui na terra. A morte do Filho de Deus.
Era isso que Jesus estava preparando ali os discípulos. Olha, vocês vão ver o Filho de Deus levantado no madeiro. Vocês vão ver o Filho de Deus ali morrendo naquele madeiro. Vocês vão ver ele dando o último suspiro e declarando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele dirá: está consumado. Mas Jesus disse para eles uma palavra: olha, a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe, naquele dia que a gente perde alguém que a gente ama, que a gente está diante da morte, é aquele dia, sabe o que Deus quer fazer? Ele quer nos confrontar. Deus quer falar assim: olha, como é que está a sua vida? Se você estiver no caixão como esse que você está vendo está, você estará salvo. Você morreu em Cristo. Se esse que você está vendo aí que morreu em Cristo, eu quero te dizer que essa tristeza, esse luto, ele vai se converter em alegria. O que Jesus estava falando é o que Paulo estava falando aos irmãos de Tessalônica. Ele estava falando assim: olha, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, aqueles que morrerem crendo em Cristo, ressuscitarão na sua vinda. Glória a Deus. Deus está falando, olha, sobre aqueles que creem em Cristo, a morte não permanece, porque a morte foi vencida, aleluias. Olha o versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus está falando, você não vai encontrar paz em outro lugar naquele dia de luto. Ele disse, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E João disse lá em 1 João, quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? Se eu e você cremos no Filho de Deus, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer a morte, nós vamos vencer os dias de luto, os dias de enfermidade, os dias de dor, os dias de pranto. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, o Cristo que faz com que a tristeza se converta em alegria. Então, igreja, essa palavra é a palavra que nos leva a consolar, porque nós temos o Consolador. Mas é a palavra também que nos leva a evangelizar. Porque se a igreja não prega, como que a pessoa vai morrer em Cristo? O que Paulo disse lá em Romanos? Como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Lembra das pessoas que estão dentro da sua casa, que ainda não creem. Se essa pessoa morre hoje, ela não está salva. Lembra daquela pessoa que talvez se afastou do Senhor. Se ela não reconcilia, ela não está salva. Lembra das pessoas do seu relacionamento, amigos, vizinhos, pessoas do seu trabalho. Entenda, não perca uma oportunidade. As pessoas precisam saber, o Consolador está ali. Essa semana teve uma postagem do grupo da igreja, se eu não me engano, de um vídeo da gente ministrando louvor, eu e os irmãos aqui, nós o trio, Pastora e Vítors. O Paulo Vitor e o Vitor, né? Então, aí uma pessoa colocou lá assim na rede social, você é bênção na vida das pessoas. Eu falei, amém. Não quer dizer que eu sou 100%, mas eu estou falando amém porque eu estou tomando posse em parte. Mas por quê? Porque as pessoas têm que ver o Consolador em nós. As pessoas têm que ver a resposta da eternidade em nós. As pessoas têm que olhar para nós e falar, nossa, aqueles filhos de Deus lá, eles não têm medo da morte, mas eles têm medo do pecado. Eles não têm medo dessas circunstâncias que nos cercam, estão apavorados, mas eles têm medo do pecado, da iniquidade. Por quê? Porque as circunstâncias nós iremos vencer, como Jesus disse que ele venceu o mundo. Nesse início de pandemia, eu e o pastor, nós vivemos uma situação meio engraçada a respeito de usa máscara ou não usa máscara. Porque a gente começou a sair na rua e tinha muitos pastores, outros servos de Deus que não estavam usando. Eles e Deus lá, por que eles não estavam usando? Mas quando eles viam a gente de máscara, era aquela reação assim, nossa, eles estão com medo. Aí, né, falam assim, pouca fé esse pastor, meu Deus, né? Mas entenda, gente, que fé, né, você crê no Senhor, não está ligado a você e eu sermos irresponsáveis. Se a gente tem uma direção, nós temos que obedecer. Pelo contrário, os filhos de Deus que têm fé, eles obedecem. E a obediência nem sempre é confortável. Assim como usar máscara também não é confortável. A gente estava aqui no louvor, a minha vontade de tirar a máscara para eu louvar. Porque é difícil, você está cantando com a máscara,
o ar volta, né, em vez de sair, fica aquele negócio. A gente canta abafado. Então, a vontade é de tirar a máscara. Então, em casa, gente, quem está em casa aí aproveita, viu? Tira a máscara, louva, né? Provavelmente você nem vai estar de máscara. Mas, então, assim, esse ter medo da morte não é estar apavorado, nós temos que ter os cuidados, né? Não é porque eu não tenho medo da morte que a pessoa vai pegar um carro e bater ele de frente a uma carreta. Não, isso aí já é outra coisa, isso aí já é tentar Deus. Não, não é isso, não tem ligação nenhuma com a responsabilidade. Mas o não ter o medo da morte, que é tornar o pó, é a maturidade que o cristão precisa ter a respeito da sua eternidade. Eu preciso ter certeza, pastor, eu vou adiar um pouquinho. Né? Daqui a alguns anos é que eu vou buscar saber se eu estou salvo mesmo ou não. Não faça isso, porque nós não sabemos o dia da nossa morte, nós não sabemos o dia que o Senhor há de nos chamar. Então, nós precisamos entender essa realidade. Quando você vai a Jó capítulo 7, caminhe comigo aí, algumas páginas na sua Bíblia, Jó 7, versículo 9, glória a Deus. Jó 7, versículo 9 diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. O que eu quero dizer para você? Fique com a palavra. Fique com a palavra de Deus. O que a palavra está dizendo para nós nessa noite? Aquele que morre, aquele que desce à sepultura, aquele que torna ao pó, ele é como uma nuvem que está no céu, mas ela se desfaz e passa, ou seja, ela deixa de existir aqui nessa terra. E ele fala assim, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Ou seja, essa pessoa ela não vai voltar em espírito, ela não vai aparecer para o seu familiar, ela não vai vir dentro da sua casa, ela não sabe o que passa com você. No versículo 10 diz, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, o fulano está olhando por nós, está vendo o que nós estamos passando, ou ele está intercedendo. Gente, isso é mentira. Porque a verdade é isso que está na palavra. A pessoa que morreu, ela não sabe o que passa comigo e com você. Eu citei aqui o exemplo do meu pai. Meu pai não sabe, meu pai não chegou a me ver ordenada como pastora, apesar que Deus usou ele para profetizar, ele falou que eu seria. Então, nós temos que entender, ele não sabe o que passa, ele não sabe da minha rotina, ele não sabe o que já aconteceu, ele não sabe, ele não tem consciência do que se passa aqui na terra. Então, eu não vou orar para ele, eu não vou pedir por ele. Por quê? Porque já passou o tempo dele aqui nessa terra. Agora, leia comigo Hebreus 9. Hebreus 9. Por que é importante a gente saber isso? Para você saber consolar. Porque você não pode consolar o outro com abobrinha. Fala, não, ele está vendo que você está... Não, não é isso. Aí é mentira, né? Ele morreu, foi. Se ele morreu em Cristo, realmente ele descansou. Glória a Deus. A Bíblia diz isso. Aquele que morreu em Cristo, ele descansou. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não tem como a pessoa morrer e reencarnar, e morrer de novo e reencarnar. Não, não tem. A Bíblia está falando, olha, assim aos homens está ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação. Nem homem, nem cachorro, nem árvore, nem nada. Tudo isso é mentira. Por quê? Porque a verdade é a palavra. E a palavra está falando que o homem morre uma vez só. E depois disso, o juízo. Se a pessoa morreu em Cristo, o que a Bíblia diz? Que aquele que está em Cristo, ele foi o quê? Justificado. E aquele que não morreu, ele vai ter que encarar o juízo. O juízo não vai ser para ele ter o advogado, mas vai ser para ele receber a sentença. Qual vai ser a sentença no juízo final? Você adulterou, então a sua sentença é essa aqui no inferno. Você vai para lá porque você adulterou, não arrependeu. Você ficou na mentira, teve várias oportunidades de arrepender. Então você vai para o inferno porque você viveu na mentira. É isso que é o juízo, gente. Agora, os que morreram crendo em Cristo, eles se arrependeram. Então, o que o sangue de Jesus fez? Nos justificou.
nos purificou. Então é por isso que Paulo disse aos irmãos de Tessalônica: olha, aqueles que morreram crendo em Cristo, eles irão ressuscitar na volta do Filho de Deus. Mas do contrário, irmãos, é coisa terrível esse juízo. Versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Quem que aguarda? Aquele que está crendo, aquele que está obedecendo, está santificando. Glória a Deus, aquele que está perseverando nos ensinamentos do Senhor. Mas a Bíblia está falando, até o Filho de Deus morreu uma vez só por todas. Cristo não vai ser sacrificado pela uma segunda vez, foi uma vez. Assim será comigo, assim será com você. Nós iremos passar pela morte uma só vez. Depois disso virá o juízo, e que lá nós possamos estar assim justificados aqui na terra, para que naquele dia não sejamos condenados. Glória a Deus por isso. Tiago 4, caminha aí algumas páginas à frente. Tiago 4, versículo 14. 4:14. Diz assim. 4:14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ponto. É uma afirmação, gente. Eu não sei, você não sabe. Que é a vossa vida? É uma pergunta. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Tiago está querendo dizer aqui? A nossa vida nessa terra é breve. Irmãos, outro dia eu era uma criança de 5 anos. Eu me lembro da minha infância, depois adolescente, jovem. Hoje eu já estou aqui adulta, já tenho 2 filhas, a minha filha já está na adolescência. Glória a Deus, o tempo passa. Então, qual que tem que ser a nossa preocupação? Esteja na posição daquele que crê no Filho. Porque aquele que crê no Filho, ele tem o Consolador. Tendo o Consolador, você é consolado e você vai ser usado para consolar os outros. Pregue Cristo. Por quê? Porque as pessoas que você ama, você precisa amá-las a ponto de desejar elas crendo no Filho de Deus, para que naquele dia elas assim estejam salvas. João 11. Quando eu vou num velório que eu não tenho certeza que a pessoa foi salva, eu não afirmo isso de jeito nenhum. Eu não sei, porque eu acredito que o céu vai ser uma surpresa. Porque, às vezes, quem a gente acha que vai estar lá não vai estar, quem acha que vai estar não está, enfim. Jesus é que sabe. Mas se a pessoa viveu aqui totalmente desregrado, a chance dela não ter sido salva é muito grande, né? E assim, a gente prega ali Jesus, qualquer outra coisa, mas não fala aquela palavra falsa só para dar aquele alívio assim, falso, né? Não tem como. Por quê? Porque eu não sei, não afirmo. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte do justo. Glória a Deus. Deus se alegra, Deus festeja, Deus se jubila naquele dia. Por quê? Porque Ele tem prazer em saber que nós podemos morrer dessa forma, crendo no Filho dele. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o trabalho, todo o esforço do Filho de Deus ao vir nesta terra, ao padecer, morrer e ressuscitar no nosso lugar, é para quê? Para que mesmo morrendo, eu e você venhamos a viver eternamente com Ele. Todo o esforço foi para que houvesse esse resultado. Não foi apenas para que a gente tivesse orações respondidas, confortos, situações resolvidas aqui nessa terra. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele não teve uma vida na presença do Senhor, mas quando ele morreu, ele foi para os braços de Jesus. Ele recebeu o consolo eterno. Então, amados, eu e você temos essa oportunidade hoje de crer no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus vai fazer com que eu e você venhamos dar frutos dessa fé. Porque se eu falo que eu creio, então quando alguém olha para a minha vida, tem que ver uma vida clara.
uma vida de luz, uma vida em que a palavra nos limpa, a palavra nos transforma, a palavra tem poder de mudar as nossas opiniões, as nossas ações, as nossas decisões. Entende? Então, nós precisamos assim ter esse testemunho daqueles que creem em Cristo. Para quê? Para que o nosso velório seja uma festa. Né? No meu velório, eu quero que tenha louvor, adoração, pregação da palavra. E a minha oração, irmãos, é que, Senhor, eu quero perseverar. Porque eu não creio naquele ensino errado que diz salvo uma vez, salvo para sempre. Eu sei que eu tenho que perseverar. Ai de mim se eu pregar a palavra e eu não buscar viver aquilo que eu prego. Ai, se eu não me esforçar de ter comunhão com o Senhor, eu posso perder minha salvação. Então eu oro, nas minhas orações eu falo, Senhor, me ajuda, eu quero viver aquilo que eu tenho aprendido. Me fortalece, Deus, porque eu quero permanecer no Senhor. Eu quero sim servir, eu quero fazer a obra, eu quero fazer parte do Teu reino, eu quero cooperar. Mas contudo, Deus, o que eu mais quero é a minha eternidade com o Senhor. Eu tenho mais prazer em saber que eu estou salva do que fazer a obra. Eu faço a obra, irmãos, porque eu sei para onde que eu vou e eu quero que mais gente vá comigo. Porque não é fácil fazer as coisas do reino, existe renúncia, existe esforço, existe dedicação, nós sofremos, nós angustiamos, mas por quê? Porque a nossa expectativa não está nas coisas dessa terra, nós queremos uma eternidade com o Senhor. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 19. Olha bem, Paulo novamente agora dizendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente viver aqui na terra, mesmo que seja fazendo as coisas para Deus, mas a nossa esperança, expectativa é só aqui, fazer isso, fazer aquilo outro, construir, ganhar, eu não sei mais o quê. Se a nossa esperança estiver apenas nessas coisas, a Bíblia está falando, nós somos os mais infelizes. Porque nós temos acesso ao entendimento da verdade. Nós temos o Consolador, mas o Consolador também que nos ensina sobre as coisas que hão de vir, sobre a eternidade com Cristo, sobre aquilo que Deus tem conquistado. Olha, aqui em 1 Coríntios 15 mesmo, versículo 51, observe comigo. Versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Porque nem todos vão passar pela morte. Se Jesus volta agora, nós aqui, a gente nem volta para casa. Você que tem um familiar aqui, fui. As meninas estão lá em casa. Não, elas também vão ir, em nome de Jesus, né? Então, o que está falando? Que todos nós vamos ser tomados, seremos transformados. Ou seja, nós vamos receber um corpo glorificado. Há essa promessa. Versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar com toda a corrupção pecaminosa, destruída, incorruptíveis, nós seremos transformados. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, aquilo que é mortal vai morrer, o corpo físico, tornar o pó, mas a nossa alma, nós vamos receber um corpo que não vai experimentar a morte mais. Por quê? Porque é o corpo glorificado que o Senhor tem como promessa. Versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ele que causa a morte, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A igreja que consola uns aos outros é a igreja que tem essa confiança.
de uma eternidade com Cristo, de uma vida em que o Senhor já conquistou para nós, em que a morte já foi destruída. Jesus venceu a morte. Todo aquele que está em Cristo também venceu a morte com Ele. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1, versículo 18. O finalzinho do 17 diz assim, Apocalipse 1:17, a parte B. Não temais, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, é o Senhor Jesus falando com o apóstolo João. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus fez naquele período de 3 dias que ele esteve morto? Ele foi ao inferno, porque ele tinha sobre ele o meu pecado e o seu pecado, as maldições, as enfermidades, tudo estava sobre ele, todas as consequências do pecado, todos os pecados estavam naquele momento sobre o Senhor. Ele foi ao inferno. O que ele foi fazer lá? Só ver como é que o inferno estava? Não. Jesus foi ao inferno para tirar das mãos de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. Aquele dia que eu e você confessamos Cristo, eu lembro, eu tenho esse dia na minha memória, o dia que eu estava numa igreja, o pastor fez ali um apelo no final do culto, era um domingo à noite, e eu lembro que eu fui mais resistente, o pastor foi primeiro, eu fiquei lá no banco, aceitei no banco mesmo, levantei a mão no banco, você não quer ir lá na frente todo mundo me ver, não, vou ficar aqui. Mas ali eu fiz aquela oração com fé, falei, não, eu quero sim que Jesus Cristo seja o meu Senhor, o meu Salvador. E eu fiz aquela oração sem entender muito bem o que eu estava fazendo, mas eu escolhi fazer, porque eu falei, Jesus, eu acredito que é o melhor que eu posso conseguir ter aqui nessa terra, é Ele na minha vida. Então eu quero esse Jesus para mim que foi pregado aqui, esse Jesus que dá vida e vida eterna, esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que comprou uma eternidade com Ele para mim. Então eu quero esse Jesus. Naquele dia, Jesus com essa chave nas mãos dele, falou assim, agora a Eliane creu em mim. Então eu vou fechar na vida dela essa porta, eu vou fechar essa porta do inferno e vou fechar essa porta de morte. E desde ali então o Senhor tem feito novas todas as coisas, me transformando, me melhorando, me libertando. Por quê? Porque essa é a obra dele em nós. Então Jesus, ele conquistou para nós uma vida sem a morte eterna. Aleluias! Agora no capítulo 21, olha lá, Apocalipse 21, versículo 8. Olha bem, aquele que não crê, aquele que não confessa, essa palavra vai nos mostrar que pior do que a morte tornar o pó é a morte eterna. Existe a segunda morte, igreja. A primeira morte é tornar o pó, a segunda morte é estar sem Cristo na eternidade. Apocalipse 21, 8 diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você não sabia que existia a segunda morte, fique sabendo, marque na sua Bíblia, se preocupe com essa morte aqui. A morte de tornar o pó, irmãos, a Bíblia diz que aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, olha, todo aquele que morreu crendo em Cristo, ele há de ser ressuscitado com Cristo na sua segunda vinda. Aleluias! Mas a Bíblia está falando, aquele que morre no pecado, ele terá uma segunda morte sobre a sua vida. Qual que é a segunda morte? A segunda morte é quando a pessoa morre e sem Cristo, ela vai para uma eternidade sem Cristo. Cristo é a vida. Então, se não tem Cristo, não tem vida. Não tendo vida, tem a morte. Aonde que é essa segunda morte? Uma eternidade no inferno. O inferno existe, mas Deus é tão bom que deixou Mateus registrar lá no finalzinho do Evangelho de Mateus que Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para quem? Para o diabo e os seus anjos caídos. Mas Ele não criou para que o homem fosse para lá. Por que o homem vai para o inferno? Porque ele não se arrepende dos seus pecados, porque ele não crê em Jesus, porque ele não deixa a palavra transformar ele. Então, irmãos, o que nós temos que entender?
que nós temos que nascer 2 vezes e morrer uma vez só. Mas aquele que nasce uma vez só, morre 2. Então vai comigo lá, eu não tinha nem anotado aqui, mas o Senhor está me trazendo a memória. Evangelho de João, capítulo 3. Ah, que coisa boa, nascer 2 vezes, é bom demais. João 3, versículo 3. Jesus falando ali ao mestre Nicodemos, diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu e você nascemos 2 vezes. O que é nascer 2 vezes? A gente nasce quando a gente nasce do ventre da nossa mãe, aquele dia ali. Eu nasci no dia 12 de junho de 1985, às 2h15 da madrugada. A 7ª filha da minha mãe. Glória a Deus. Deus abençoe a dona Irani. E ali eu nasci pela primeira vez. Deus decidiu. Não, eu vou trazer a Eliane ao mundo nesse dia, nessa hora. E glória a Deus, eu nasci. E depois, dia 19 de janeiro, 19 ou 18, pastor? 18 de janeiro de 2009, 18 de janeiro de 2009, nós nascemos de novo. Aquele dia o Espírito Santo soprou, e ele falou assim: Rodrigo e Eliane, hoje eu quero que vocês vão lá na 4ª igreja. Eu quero que vocês vão assistir o culto lá. E nós fomos, obedecemos aquela direção, e desde então nós começamos a deixar ele fazer as coisas novas. Ainda estamos sendo transformados, mas muito ele já tem feito até aqui. Então aquele que nasce 2 vezes, ele morre uma vez. Se ele não tiver no arrebatamento, né? Porque se ele passar pelo arrebatamento, não vai nem experimentar tornar o pó. Oh, glória a Deus, né? Coisa muito boa. Mas se voltar o pó com Cristo, oh, aleluia, bom demais também, porque a gente não vai ter essa percepção, né? Então aquele que nasce uma vez só nasceu da carne, só do ventre da sua mãe, mas não nasceu de novo, esse morre 2 vezes. Ele morre fisicamente tornando ao pó, e morre a 2ª vez, que é a morte eterna sem Cristo. Então, você que já nasceu de novo, glória a Deus, permaneça na sua vida de temor e de obediência. Você que não sabe o que é isso, comece a orar. Fala: Espírito Santo, eu vi lá na palavra que o Senhor é que faz o homem nascer de novo. Então, se eu não nasci, me faz nascer de novo. Me converte ao Senhor, me dá essa certeza. Vira essa chave na minha vida. Mas desejo uma eternidade com Cristo. É isso que nós precisamos. Amém? Glória a Deus por essa verdade. Volta lá em 1 Tessalonicenses, nós já estamos caminhando para o final. Glória a Deus, como o Senhor é bom. 1 Tessalonicenses 4, agora o capítulo 5, versículo 1. Diz assim: irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo fala assim: olha, eu sei que os irmãos aí de Tessalônica, vocês estão entendidos, vocês estão sabendo a respeito do dia da volta do Senhor. Não preciso dar tantas explicações que vocês já compreenderam. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, olha bem, paz e segurança significa que haverá dias que as pessoas estarão vivendo de forma tranquila, arregalada, satisfeito. Quem queria casar, casou. Quem queria ter filho, ter filho. Quem queria ter um carro, teve. Quem queria tirar uma carteira, tirou. Todo mundo satisfeito, as coisas indo muito bem, mas só aqui na terra. E aí, neste dia, está falando: olha, essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Por quê? Porque se eles estiverem preocupados só com essas coisas terrenas, Jesus vai voltar para eles como um ladrão. Não vai ter aviso, eles serão pegos de surpresa. Mas o versículo 4 diz como tem que ser para os irmãos da fé, os que já creram. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Pelo contrário, aquele que está na luz, ele vê as coisas. Uma coisa que acontece, a gente fala: nossa, esse é um sinal da volta de Cristo. Olha,
E essa pandemia, isso é um sinal. Jesus falou que ia acontecer as epidemias, está acontecendo. Então o que é isso? Está próximo, o Filho de Deus vai voltar. A gente consegue ver as coisas, por quê? Porque nós estamos na luz. Aquele que está na treva, ele fala mal do governo, põe a culpa na China, e faz um monte de confusão. Por quê? Porque não vê que é um sinal. Versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, se somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Ele fala assim, olha, a sua proteção, a minha proteção é essa sobriedade. A gente está revestido com a couraça da fé. Gente, como que a gente reveste com a couraça da fé? Pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, do amor. Eu sei que no final dos tempos há um sinal que o amor vai esfriar de quase todos, mas eu estou esperando Cristo voltar, então eu continuo amando, porque eu não vou fazer parte dessa estatística. Ou seja, eu estou sóbrio, eu não estou dormindo, eu não estou embriagado, eu tenho consciência do que está acontecendo, tomando o capacete, a esperança da salvação. Ou seja, eu estou guardando a minha mente. O capacete da salvação é a mente. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração em que a mente está sendo sugada pela internet, sugada pelas modas, sugada pelas séries, sugada pelos jogos, sugada pelo modismo, sugada pelo mundismo, pelo mundanismo. Então, gente, nós temos o quê? Que ter esse capacete. Uma proteção na nossa mente. Opa, isso aqui não é para mim não. Por quê? Porque eu estou esperando Jesus. Jesus não vai voltar para mim como ladrão, porque eu estou esperando. Quando Ele voltar, naquele dia eu já estou remido, naquele dia eu já tive meu tempo de comunhão, naquele dia que Ele voltar eu já orei, naquele dia se era um dia de culto e eu podia estar cultuando, eu estava lá cultuando, naquele dia se eu tive a oportunidade de pregar para alguém, eu estava pregando. Então eu não serei pego de surpresa. Por quê? Porque todos os dias eu estou vivendo a palavra, eu estou me guardando, eu estou guardando a minha mente, eu estou me revestindo dessa verdade. Então nós não seremos pegos de surpresa. Quem vai ser pego de surpresa? Aquele que não estiver vivendo a palavra. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está falando, olha, Deus não criou você, Deus não criou a mim, Deus não criou nós para o dia da ira. Pastora, o que vai ser esse dia da ira? O profeta Isaías, ele relatou que esse dia da ira, ele disse que a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma rede. Então, um negócio mais ou menos assim. O que vai acontecer nesse dia? Olha, a casa que você construiu vai virar poeira, ruína. O seu carro vai deixar de existir. Se você estiver vivo, você já foi arrebatado. Em nome de Jesus Cristo, nós não vamos estar aqui na terra. Ou se nós já morremos em Cristo, nós não vamos ter consciência de nada que ficou. Por que, gente, que nós ensinamos a igreja a dizimar, a ofertar? Nós sonhamos em comprar esse lote do lado. Não é que nós estamos doidos de pensar assim, nós só queremos as coisas materiais. Gente, eu tenho plena consciência. Isso é provisório. Tudo isso é provisório, mas tem data de validade. Um dia esse prédio não vai existir. A gente pode construir uma coisa linda nesse lote aqui do lado. Um negócio assim que vai glorificar Jesus. Espaço para as crianças, né? Uma parte só de escola de EBD. O salão maior, uma coisa maravilhosa. Mas tem data de validade. No dia da ira de Deus, o Espírito Santo não vai estar aqui mais, a igreja não vai estar aqui mais, nós vamos ter sido arrebatados. Aquele que morreu com Cristo foi arrebatado primeiro. Então a terra vai balançar, vai saculejar, vai cair tudo, não vai ficar tijolo sobre tijolo, o mar vai voltar para o seu lugar, o sangue será derramado daqueles que estarão aqui, será coisa terrível. A Bíblia diz que naqueles dias, quem quiser morrer, a morte vai fugir dele, porque a ira de Deus e a pessoa não vai poder se escapar. Às vezes nós olhamos para Deus e falamos, Deus é bom, Deus é justo, Deus é de misericórdia, mas Deus também se ira, e a Bíblia diz que a vingança é dele. Deus é longânimo, mas a vingança é dele.
Então, irmãos, o que nós temos que querer? Nos apegar a Jesus, deixar o pecado. Pastora, eu vi que quem mente vai para o inferno. É isso mesmo. Então o que eu vou fazer? Deixa a mentira, confessa. Tiago diz, confessai-vos uns aos outros para que sejam curados. Então eu vou confessar, eu vou falar, eu quero deixar esse pecado, eu quero deixar essa iniquidade. Por quê? Porque eu quero morrer em Cristo. Eu não quero ira, eu não quero condenação eterna. Segunda morte, essa eu tenho medo. Eu não quero viver a segunda morte, mas tornar o pó não tem problema, porque Cristo já triunfou, Ele já venceu a morte, e todo aquele que está em Cristo não morrerá eternamente. E Jesus pergunta para a igreja, crê isto? Você crê nisso, igreja? Ou nós temos construído a nossa vida em coisas terrenas? Nós temos que ter consciência, irmãos, desejar mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque essa é a vida daquele que vive em Cristo. Aí Paulo fala mais uma vez o que ele havia falado no versículo 18, ele repete no versículo 11 do capítulo 15. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Cuida do seu irmão, edifica o seu irmão na palavra. Ah, irmão, você está indo meio torto, volta. Estou sentindo sua falta, vamos lá. Por que você não está indo no culto presencial? Não tem como você ir, não. Vou orar. Mas em casa, como que está? Você está cultuando? Você está lendo a Bíblia? Você está abrindo a Bíblia? Faça isso. Como está a sua vida? Edificai-vos. Aquele que consola é porque ele sabe que para onde que ele vai e para onde que ele quer que o seu próximo vai também. Então nós estamos nesse contexto que muitos têm morrido e muitas pessoas morrem todos os dias, a gente não fica nem sabendo. Mas por causa do Covid, Deus tem nos dado a oportunidade, porque tudo é oportunidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Vamos abrir lá Romanos para a gente encerrar. E eu já vou aproveitar num outro versículo que está aqui. Romanos 8. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você vê no noticiário lá, aquelas pessoas, aquele número lá, 1.000, não sei quantos milhões, não sei, de mortos, né, ali de Covid, é só Deus falando com você, a morte existe, se prepare para você passar por ela com Cristo, para você vencer, se é de Covid, se é de velhice, se é de outra coisa, o que importa é morrer com Cristo, é isso que nós temos que entender. Romanos 8, versículo 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito sobre as nossas vidas. A gente não está aqui na terra para ser apenas mais um número, fazer parte de uma estatística. Não, nós estamos aqui porque Deus tem propósito. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, oh glória, Deus está falando, olha, nem a morte, mas nem a morte o quê? Nem a morte, olha aqui o versículo 39, versículo 39, a parte B diz assim, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nem a morte. Paulo escreveu aos irmãos de Roma, dizendo, olha, nem a morte pode separar daqueles que estão no amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é Senhor na sua vida, pode morrer tranquilo. Oh, coisa boa! Por quê? Porque a sua eternidade, quando você chegar lá no céu, você e eu, nós vamos pensar, por que eu não vim para cá antes, gente? Eu queria que Deus tivesse me chamado antes, porque o negócio aqui é tão bom que, né, Deus não deixa eu nem lembrar da terra. Então, se Jesus é o seu Senhor, olha, você pode morrer tranquilo, por quê? Porque nem a morte vai poder te separar dele, nem a morte. Agora queira esse senhoria, queira crer em Cristo, decida viver essa vida, como o pastor pregou hoje aqui pela manhã, indo além da letra. Quando ele falou como que ia ser isso, eu pensei que ia ser a letra das músicas, mas aí depois eu entendi. Mas também tem que ir além das letras, né, pastor? Né? Na prática, não só cantar. Muito bem. Então, indo além, gente, da letra, daquilo que você tem lido, não só ler e falar, ó, isso, não, queira viver, absorva a palavra. Irmãos, quando eu me convertia, eu vinha ao culto, eu leio muito bem, quinta-feira, era dia de estudo bíblico. Às vezes o Rodrigo estava dando aula, fazendo alguma coisa, a Fernanda era pequena,
Às vezes estava chovendo, eu enrolava a Fernanda num manto, arrumava uma carona, ligava para uma irmã, falei, irmã, me leva para a igreja. E ia e ficava lá no culto com a Fernanda pesada no colo, e abria a Bíblia, e anotava, e comia a palavra. E até hoje eu tenho memória de palavras que eu alimentei lá naquela época. Por quê? Porque nós temos que querer absorver a palavra, comer a palavra, viver a palavra. E quando eu entendi a palavra, eu falei assim, nossa, isso eu não estou vivendo ainda, mas eu quero chegar lá. Eu quero, olha, a Bíblia está falando que eu tenho que fazer assim, e eu ainda não estou, meu Deus. E eu saía, chegava em casa, o Rodrigo cansava, o Rodrigo falou isso, eu não sabia que tinha isso na Bíblia, eu ficava maravilhada com aquilo. E até hoje eu tenho essa lembrança gostosa. E hoje, quando eu estou meditando, até hoje eu tenho essa sensação. Às vezes eu leio um texto, releio, e eu falo, meu Deus, eu já li isso aqui não sei quantas vezes, agora que eu estou entendendo, eu tenho que viver isso aqui. Irmãos, isso é ter Cristo como Senhor. Cristo é Senhor na vida daquele que obedece, que guarda os seus mandamentos. E é isso que é estar pronto para morrer em Cristo. Consolai-vos uns aos outros. Que eu e você possamos assim nos encher do Consolador de letra maiúscula. E sair por aí consolando, pregando o Evangelho, consolando aqueles que estão enlutados. E fazendo toda a diferença na vida daquele que é o nosso próximo. Para quê? Para que quando ele morrer, ele morra vencendo a morte em Cristo. Amém? Glória a Deus por essa verdade. Vamos orar, convido os irmãos a se colocar de pé. Glória a Deus, como é bom a palavra do Senhor, como é bom. Vamos orar, coloque a sua vida diante do Senhor, né? Como que está? Você já entregou a sua vida para o Senhor? Então você tem que analisar hoje assim, você entregou, está entregue. Você precisa de ver como que está o seu relacionamento com o seu Senhor, que área que precisa de melhorar, que área que a Bíblia já apontou e precisa converter e não converteu. Então é isso que você tem que dar atenção. E aquilo que Deus já fez, permaneça, não retroceda. Não, eu nem orei entregando a minha vida para Jesus. Então eu vou fazer essa oração agora com você, que não fez essa oração ainda, confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Toda a igreja está intercedendo por você, por esse dia tão importante na sua vida. Esse dia vai ser o dia depois de Cristo. E aí você vai ter toda uma vida transformada dia a dia pela glória de Deus. Então você que quer orar declarando Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você que quer nascer de novo, você vai fazer essa oração, porque a palavra hoje te ensinou que você tem que nascer 2 vezes, uma vez na carne, é a sua data de nascimento, e uma vez você tem que nascer no Espírito, é o dia que você crê no Filho de Deus e recebe o Espírito dele, porque aí você vai passar pela morte uma vez só. E é isso que o Pai tem como plano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, ore assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra e morreu no meu lugar e ressuscitou para me dar vida eterna. Eu confesso como meu Salvador, como meu Senhor, e eu quero que o teu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, faça com que eu nasça de novo, porque eu quero que o Consolador habite dentro de mim, e que Ele me ensine a respeito de todas as coisas que há de vir, inclusive sobre a minha eternidade com Cristo. Que Ele me ensine a andar no caminho reto do Senhor, para que eu morra com Cristo naquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu abençoo cada irmão que está aqui. Eu louvo ao Senhor porque esses irmãos que estão aqui nessa noite, todos eles já fizeram uma aliança com o Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor conserva eles nessa aliança. A palavra do Senhor diz que quando a gente faz um voto, e essa aliança é um voto,
O Senhor não quer que de forma alguma ele seja quebrado. Então, Deus, conserva esses irmãos na tua presença, na aliança com o Senhor, assim como aqueles que estão me ouvindo em casa agora. Pai, talvez tenha alguém que está me ouvindo, que tem o desejo de passar pelas águas, de batizar. Deus, que o Espírito do Senhor possa ali dar a ele coragem, posicionamento, que essa pessoa nos procure se for necessário e que a gente possa conversar. E ali, Deus, chegar o dia desse batismo em nome de Jesus Cristo. Deus, esse que orou, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, pedindo para que o Consolador habite nele, para que ele nasça de novo. Deus, escreve o nome desses no livro da vida, dá a eles o direito de receber a vida eterna em Cristo Jesus. Vai remindo, meu Pai, vai justificando, que o Espírito do Senhor também venha sobre cada um, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, e gerando em nós quebrantamento, arrependimento, para que o sangue do Senhor venha sobre nós e nos limpe nessa noite. Lava-nos, Senhor, no teu sangue, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, em nome de Jesus. A minha oração é para que se alguém de nós, para que se um de nós morrer nessa noite, que a gente morra salvo, que a gente morra remido, que a gente morra em Cristo, ó Pai. Agora, se nós fizermos parte daqueles que serão arrebatados, conserva-nos no Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa. Será um piscar de olhos, mas um piscar de olhos do Senhor só pode fazer em câmera lenta. Nós não sabemos como que vai ser, mas nós só queremos fazer parte. Nós queremos ser tomado e levado entre as nuvens, junto com o Senhor, cheio de glória, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos fazer parte dessa realidade. Queremos, Deus, uma eternidade com o Senhor. Eu oro, meu Pai, nessa noite, sobre aquele que sobre ele talvez há uma dor, há uma enfermidade. A palavra do Senhor diz também que Jesus Cristo veio ali, ó Deus, naquela cruz e levou sobre ele as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, na autoridade em que há no nome de Jesus, eu ministro a cura do Senhor sobre aquele que sente dor, sobre aquele que está enfermo. Eu peço, Deus, vai sarando o físico, vai dando vigor, vai sarando a alma, vai sarando a mente, em nome de Jesus, para que nós possamos servir ao Senhor aqui nessa terra com saúde. Tudo isso, Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.